Então, pessoal, o que é um clube de base, né? Vamos começar explicando para o pessoal o que é um clube de base antes deles quererem saber como entrar em um clube de base. E aí, para a gente poder falar, né, sobre o que é um clube de base, que muitos pais ainda não sabem, eu vou pedir para o Thiago dar uma introdução. Né, Thiago, pode começar do simples mesmo, porque tem gente que nem tem ideia qual a diferença do clube de base, a gente vai falar mais sobre isso. Né? O que é um clube de base? Bom, o clube de base é qualquer clube que esteja registrado na federações em suas categorias menores, né? Tem muitos clubes que às vezes não possuem a categoria do profissional, mas tem as categorias sub-15, sub-17, sub-20. Isso é um clube de base, né? Então, seja um clube que esteja registrado em suas federações, já é considerado um clube de base. Então, você vai ver muitos clubes que estão registrados no norte, na Federação Baiana, na Federação Paranaense, Federação Mineira. Isso aí já pode ser considerado um clube de base, aquelas categorias que disputam sub-15, sub-17, às vezes sub-11, sub-13, sub-20. E tem, pessoal, que é legal que vocês saibam que tem muitos clubes de base, né? Não é só o que vocês veem na TV. Todos esses times que vocês veem na TV, eles têm um clube de base também, uma categoria de base. Né? Mas tem muitos outros que você não vê na TV, porque são muitas divisões, né, Tadeu? Não, tem diversas divisões e tem muitos clubes, né, disputando as competições estaduais, né? Nem sempre os clubes os que mais aparecem são os que disputam as competições nacionais, né? São os que mais têm visibilidade, né? Mas tem clubes que só disputam as competições regionais, né, os estaduais, e os estaduais se dividem em diversas divisões. Então, aqui em São Paulo são 4 divisões, né, no estadual. Acho que no Rio de Janeiro, se não me engano, são 2, né, em Porto Alegre são 2. Então, hoje você pega aí, né, em São Paulo são, se eu não me engano, são 16 na primeira divisão, e são mais 16 na segunda, são mais 20 na terceira e mais 48, acho que na quarta divisão. Então, isso aí já tem uma gama de clubes onde com certeza a maioria deve ter, né, base também. Exato. Para disputar essas competições tem que ter base. Né? Não, isso é muito importante que você falou, né, Tadeu? E são muitas as opções. Então, o que eu quero perguntar para vocês agora? Eu quero interagir com vocês. Quem aqui o filho joga numa categoria de base? Comenta aí o nome do filho e o lugar que ele joga hoje, tá? Só para a gente ter uma ideia e uma noção de como vocês estão espalhados também pelo Brasil. Se quiser falar o estado de vocês também é bacana para a gente ter uma ideia. Bom, tem uma coisa também, né, Tadeu? Que acho que a gente tem que até alertar o pessoal, né? Tem muitos familiares que eles se confundem, né? Onde que esses familiares mais se confundem na questão de um clube de base ou de outra coisa, como vamos dizer, uma escolinha? Vou dar um exemplo para vocês, pessoal. São Paulo, o Clube São Paulo, aqui de São Paulo, né? Tem o time dele profissional e o São Paulo tem a categoria de base. A categoria de base do São Paulo, ela fica no CT de Cotia, né? Que é uma cidade próxima a São Paulo, um baita de um CT. E lá eles têm todas as categorias, né? Com elas sub-20, sub-17, 15, 13, 11, sub-9, acho que também deve ter algo monitorado lá. Enfim, e essa é a categoria do São Paulo de base de campo. São Paulo também tem as categorias de futsal de base também do São Paulo, que levam o nome do São Paulo. Mas o que muitos pais se confundem? Ao mesmo tempo que o São Paulo tem essa categoria de base, né, que tem que fazer avaliação para entrar, que não é tão fácil, tem muitas escolinhas espalhadas pelo Brasil, que são as famosas franquias, né? Então, você vai achar um São Paulo lá no Amazonas, você vai achar um São Paulo em Brasília, você pode achar um São Paulo na Bahia, você pode achar um São Paulo no Rio Grande do Sul, mas não é a categoria de base do São Paulo, pessoal. É apenas a escolinha franqueada do São Paulo, né? Essa escolinha que ela vai, possivelmente no futuro, pode te dar uma abertura para ir para o São Paulo, para a base mesmo. Mas ela não é a base. Então, se seu filho joga hoje numa franqueada do Grêmio, do Corinthians, do Palmeiras, do Inter, do Santos, que tem muitas pelo Brasil, do Flamengo tem bastante, Fluminense tem os Guerreirinhos, ele não é parte da base ainda, ele é parte da franqueada. Você provavelmente está pagando e custeando para o seu filho entrar. Geralmente, na grande maioria das bases, seu filho não paga para treinar, né? Principalmente nos times tops. Quando você está em time top, você não gasta R$1 para o seu filho estar lá, entendeu? Talvez se você tiver um time menor, você tiver que pagar a sua moradia ou alimentar alguma coisa, você deve gastar. Mas categorias de base, não, né? E aí na escolinha você paga, então não confunda. Se seu filho está numa escolinha hoje, se você é responsável por custear, né, o treino, tudo dele, né, ele não está na base ainda, né? Ele está numa escolinha. Não confunda o nome, não troque, porque é isso que o Thiago falou. A categoria de base ela é vinculada à federação, né, Tio? É isso aí, vinculada à federação. Todas as categorias de base, né, estão vinculadas à federação. Vai ter a questão do BID, os atletas vão estar registrados, né? Então é isso mesmo, isso que você falou. Legal. Aí, até o exemplo do São Paulo é bacana comentar, porque o São Paulo também tem o futebol social, isso né? É verdade. E aí tem a seleção do futebol social.
e não significa que a seleção do futebol social é o futebol de base do São Paulo, né? Disputam competições também, interclubes, né? Às vezes também jogam contra o Corinthians social, contra o Palmeiras social, contra o Pinheiros, contra o Tietê, contra diversos, Ipiranga, Paineiras, diversos clubes, né? Mas não é a base do São Paulo, né? O social tem um interno lá dentro, os que se destacam nesse interno, né, fazem uma pequena seleção e acabam jogando contra os outros times. Então, assim, se você também está no social de algum desses clubes, não é a base do clube, né, é o social desse clube. Exato. O objetivo de todo mundo é chegar na base, né, é isso que a gente acredita que vocês estão aqui por isso. Não, às vezes até se está na seleção de algum clube, de algum clube associado, associado, você tem a chance de te puxar para fazer um treinamento, para ver como é que você vai nesse clube, né, na base desse clube, mas você não está na base ainda desse clube. Não, e o ponto, Tadeu, é que assim, não tem problema nenhum você estar na escolinha hoje em dia, você estar num associado, porque todo atleta um dia passou por isso, faz parte do ciclo. O importante é você saber, né, onde você está e não se confundir, porque também você pode gerar expectativas erradas. Por exemplo, Tadeu é empresário também, se vocês sabem, consequentemente, constantemente, na verdade, Tadeu, quantas vezes você já não viu alguém te indicar, falou, meu, tem um menino que joga muito, ele arrebenta lá no Corinthians, você tem que ver, ele é o craque do Corinthians. E aí, na nossa mente, né, Tadeu, vem que o menino tá jogando na base do Corinthians, arrebentando, e quando a gente vai ver na escolinha, né? E aí é completamente diferente, porque o nível dos adversários também são diferentes, o nível de competitividade é diferente, né? Na base a gente sabe que é um jogo muito mais próximo, né, do que se espera para um atleta chegar no profissional do que nas escolinhas e em social. Então, até porque existe uma rotina de treino muito maior, né, e muito mais regrada do que nas escolinhas. Não que nas escolinhas não tenham qualidade, mas o nível de competitividade, né, de treinamento, né, e de esforço que tem que fazer ali, né, de repetição é completamente diferente de um clube de base. Exatamente, é outro mundo, vamos dizer assim, né? Vamos classificar que existe no futebol o mundo das escolinhas, projetos, associações, o que for, e o mundo das categorias de base, né?